Papai, não entre naquela sala, gritou a menina enquanto ele girou a maçaneta. Roberto Silva sentia que algo estava errado em sua própria casa há semanas. Pequenos detalhes que não conseguia explicar o incomodavam. Pedaços de comida sumindo da geladeira, barulhos estranhos vindos do andar de cima durante a madrugada. E principalmente o comportamento cada vez mais nervoso de sua filha Isabela. Foi quando decidiu investigar o quarto de hóspedes, que permanecia trancado há meses, que tudo começou a fazer sentido. Isabela gritou desesperada quando viu o pai se aproximar da porta com as chaves na mão. Papai, não! Por favor, não entre aí! A voz da menina de 12 anos saiu em pânico. Roberto parou, observando o desespero nos olhos da filha. Aquela sala estava trancada desde que Márcia, sua esposa, havia partido sem dar explicações 3 meses atrás. Ele mantinha o quarto fechado para não ter que lidar com as lembranças dolorosas. Isabela, o que está acontecendo? Perguntou, notando como as mãos da menina tremiam. Nada, pai. É só que... aquele quarto tem muitas lembranças da mamãe. Pensei que você ficaria triste. Mas Roberto já havia percebido as migalhas de pão no corredor, os pratos que sumiam da pia, e o fato de Isabela sempre subir as escadas, carregando mais comida do que uma criança de sua idade conseguiria comer. Algo definitivamente estava acontecendo naquela casa. Mesmo com os protestos da filha, ele inseriu a chave na fechadura. O som do metal girando ecoou pelo corredor como um tiro. Por favor, pai, não faça isso. Isabela tentou se colocar entre ele e a porta. Roberto empurrou a filha gentilmente para o lado e abriu a porta. O que viu o fez recuar alguns passos. No canto do quarto, encolhida como um animal ferido, estava uma mulher com o rosto completamente coberto por bandagens. Ela usava roupas que ele reconheceu imediatamente. Márcia! A voz saiu como um sussurro. A mulher ergueu a cabeça lentamente. Mesmo através das bandagens, ele pôde ver os olhos que conhecia há 15 anos de casamento. Roberto, eu posso explicar. A voz familiar fez seu coração acelerar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Roberto ficou paralisado por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. Márcia, a mulher que ele acreditava ter abandonado a família, estava ali, escondida em sua própria casa há semanas. Como você está aqui? Conseguiu perguntar, ainda em choque. Isabela começou a chorar silenciosamente ao lado do pai. Ela sabia que o segredo que vinha guardando havia sido descoberto. Pai, eu posso explicar tudo, disse a menina entre soluços. Você sabia que sua mãe estava aqui? Roberto olhou para a filha com uma mistura de espanto e traição. Ela não tinha para onde ir, pai. Eu encontrei ela dormindo na praça, perto da escola há 3 semanas. Ela estava com muita dor e eu não podia deixar ela assim. Márcia tentou se levantar, mas Roberto percebeu que ela mancava e parecia estar com muita dificuldade para se mover. Não se aproxime, disse ele, ainda processando a situação. Você nos abandonou. Você deixou nossa filha chorando todas as noites, e agora aparece aqui, escondida como uma intrusa. Roberto, eu sei que você está com raiva, mas precisa me ouvir, Márcia disse, sua voz abafada pelas bandagens. Eu nunca quis abandonar vocês. Eu saí porque você disse que tinha vergonha de mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto se lembrou daquela noite terrível, 3 meses atrás, quando chegou bêbado em casa depois de uma confraternização do trabalho. Ele havia dito coisas horríveis, palavras que se arrependeu no momento seguinte, mas que não conseguiu engolir de volta. Isso não justifica você ter desaparecido, disse ele, mas sua voz já não soava tão convicta. Pai, a mamãe está muito machucada. Isabela interveio. Ela fez uma cirurgia e deu tudo errado. O médico sumiu e ela não tem dinheiro para procurar outro. Roberto olhou mais atentamente para Márcia. Além das bandagens no rosto, ele notou que ela parecia ter perdido peso e suas mãos estavam com pequenos cortes e arranhões. Que cirurgia? Perguntou. Márcia baixou a cabeça, claramente envergonhada. Uma cirurgia plástica no rosto. Eu achei que se mudasse minha aparência,
você voltaria a me amar como antes. As palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele se lembrou de todos os comentários que havia feito ao longo dos anos sobre a aparência da esposa, sempre comparando-a com outras mulheres, sempre fazendo-a se sentir inadequada. Márcia, eu nunca pedi para você fazer isso, disse ele, mas sabia que suas palavras ao longo dos anos haviam plantado essa semente na mente dela. Você nunca precisou pedir, ela respondeu. Toda vez que desviava o olhar quando eu passava, toda vez que cancelava nossos compromissos sociais, toda vez que dizia que estava cansado quando eu tentava me aproximar, eu entendia a mensagem. Isabela observava a conversa dos pais com o coração partido. Ela havia presenciado essa dinâmica por anos, vendo sua mãe definhar lentamente enquanto tentava desesperadamente reconquistar a atenção do marido. Pai, a mamãe usou todo o dinheiro que a vovó deixou para ela na cirurgia, Isabela revelou. Ela acreditava que se ficasse mais bonita, vocês seriam felizes de novo. Roberto sentiu suas pernas fraquejarem. Márcia havia usado a herança de sua mãe, que havia falecido no ano anterior, para tentar salvar o casamento. E ele nem sequer sabia que ela estava passando por tanto sofrimento. Onde você fez essa cirurgia? Perguntou, tentando entender toda a situação. Com um médico que prometeu resultados rápidos e baratos, Márcia disse, tocando delicadamente o rosto. Ele disse que poderia me dar um rosto completamente novo em apenas uma sessão, que eu ficaria irreconhecível. E o que aconteceu? Deu tudo errado. O procedimento não era aprovado, ele não tinha licença apropriada. Quando percebi que algo estava errado, tentei procurá-lo, mas ele havia sumido. Deixou várias mulheres na mesma situação que eu. Já Roberto começou a entender a magnitude do que havia acontecido. Márcia não apenas havia se submetido a um procedimento perigoso por causa da pressão que ele exercia sobre ela, mas também havia ficado desfigurada e sem recursos para buscar ajuda médica adequada. Por que você não voltou para casa imediatamente? Perguntou. Porque eu estava com medo da sua reação. E porque eu não queria que você me visse assim. Já era difícil aceitar minha aparência antes, imagina agora, ela disse, a voz embargada. Mamãe dormiu na praça por 2 semanas, Isabela continuou. Quando eu a encontrei, ela estava com febre e as bandagens estavam sujas. Eu trouxe ela para casa porque não sabia o que mais fazer. Roberto olhou ao redor do quarto e notou que Isabela havia montado uma espécie de pequeno hospital improvisado. Havia remédios, bandagens limpas, água e até alguns livros que a menina costumava ler para a mãe. Você tem cuidado dela sozinha este tempo todo? Perguntou para a filha. Sim, eu pesquisei na internet como trocar bandagens e cuidar de feridas. Divido minha comida com ela e venho aqui sempre que você sai para trabalhar. A maturidade prematura da filha o emocionou e o envergonhou ao mesmo tempo. Enquanto ele se afundava em autocomiseração pelo abandono da esposa, sua filha de 12 anos estava secretamente cuidando da mãe ferida. Tá, Márcia, precisamos levar você a um médico, disse Roberto. Essas bandagens parecem estar a tempo demais e pode estar infeccionando. Eu não tenho dinheiro para médico, ela respondeu. E não quero ser mais um fardo para vocês. Você nunca foi um fardo, Roberto disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade nas suas palavras. Eu é que fui um idiota. Um marido terrível que fez você acreditar que precisava mudar para ser amada. Isabela se aproximou dos pais, aliviada por finalmente poder falar sobre o que estava carregando sozinha. Pai, a mamãe precisa de ajuda médica urgente. Ontem ela desmaiou 2 vezes e está com muita dor. Eu não sei mais o que fazer. Roberto olhou para Márcia, realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos. Viu a mulher que ele havia conhecido na faculdade, aquela que ria de suas piadas ruins e que sonhava em construir uma família com ele. Viu a mãe dedicada que criou Isabela com amor e paciência. E viu a esposa que ele havia negligenciado e machucado com sua insensibilidade. Vamos para o hospital agora, decidiu. Roberto, não. Eu não quero causar mais problemas. Márcia tentou protestar. Você é minha esposa, a mãe da minha filha. Você não está causando problemas, você está precisando de ajuda.
e eu deveria ter percebido isso há muito tempo. Ele se aproximou cuidadosamente e ajudou Márcia a se levantar. Ela estava claramente fraca e com dor, mas tentava esconder para não preocupar ainda mais a família. Isabela, pegue algumas roupas limpas da sua mãe. Vamos sair agora. Enquanto a filha corria para buscar as roupas, Roberto olhou nos olhos de Márcia. Eu sinto muito, disse ele. Por tudo. Por ter feito você sentir que não era suficiente. Por ter sido tão cego para o seu sofrimento. Por ter deixado nossa filha carregar esse peso sozinha. Márcia começou a chorar por trás das bandagens. Eu só queria que você me olhasse como olhava no começo do nosso relacionamento, ela confessou. Eu sentia que estava ficando invisível para você. Você nunca foi invisível. Eu é que estava perdido em minha própria arrogância e estupidez. Achei que podia ter tudo sem dar nada em troca. Isabela voltou com uma pequena mala e os três saíram de casa juntos pela primeira vez em meses. No carro a tensão era palpável, mas havia também uma sensação de alívio, como se um peso gigante tivesse sido retirado dos ombros de todos. No hospital, Roberto insistiu em pagar por todos os exames necessários. Os médicos ficaram preocupados com o estado das feridas de Márcia e a informaram que seria necessária uma cirurgia reparadora urgente para tratar uma infecção que estava se desenvolvendo. Doutor, ela vai ficar bem? Isabela perguntou, segurando a mão da mãe. Com o tratamento adequado, sim. Mas vocês procuraram ajuda no momento certo. Mais alguns dias e a situação poderia ter se complicado muito. Enquanto Márcia era preparada para a cirurgia, Roberto se voltou para Isabela. Filha, eu sinto muito por você ter passado por isso sozinha. Você não deveria ter que cuidar dos adultos da família. Eu fiz o que achei certo, pai. A mamãe precisava de ajuda. Você é uma menina corajosa e bondosa, mas agora deixe os adultos cuidarem das coisas de adultos, está bem? Isabela assentiu, finalmente se permitindo ser criança novamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Durante as horas de espera da cirurgia, Roberto teve tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Ele se lembrou de como Márcia havia mudado ao longo dos anos, tornando-se cada vez mais quieta e insegura. Agora entendia que seu comportamento havia sido a causa dessa transformação. Quando o médico saiu da sala de cirurgia, a família aguardava ansiosa por notícias. A cirurgia foi bem sucedida, anunciou. Conseguimos limpar toda a infecção e fazer alguns reparos iniciais, mas ela vai precisar de acompanhamento médico intensivo pelos próximos meses. Quantas cirurgias mais serão necessárias? Roberto perguntou. Pelo menos 3 ou 4, dependendo de como ela responder ao tratamento. E depois disso, possivelmente algumas sessões de fisioterapia para recuperar totalmente os movimentos faciais. Roberto engoliu em seco ao pensar nos custos, mas não hesitou em aceitar tudo que fosse necessário. Doutor, minha esposa Ela vai voltar a aparecer como antes. Senhor Silva, não posso prometer resultados específicos, mas nossa equipe vai fazer tudo o que estiver ao alcance para dar a ela a melhor qualidade de vida possível. O importante agora é o apoio da família durante a recuperação. Quando Márcia acordou da anestesia, encontrou Roberto e Isabela ao lado de sua cama. Suas primeiras palavras foram de desculpa. Eu sinto muito por ter causado tanto problema para vocês. Você não causou problema nenhum, Roberto disse, segurando sua mão. Eu é que causei. E agora vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reparar os danos. Nos dias seguintes, Roberto organizou uma licença no trabalho para poder cuidar de Márcia em tempo integral. Ele aprendeu a trocar bandagens, administrar medicamentos e ajudá-la com as atividades básicas que se tornaram difíceis devido às limitações temporárias. Isabela observava os pais com uma mistura de alívio e esperança. Ela havia passado tanto tempo preocupada em manter a família unida que havia esquecido como era vê-los realmente cuidando um do outro. Pai, disse ela uma tarde, enquanto Roberto preparava o lanche de Márcia. Você e a mamãe vão ficar juntos de novo? Roberto parou o que estava fazendo e olhou para a filha. Isabela, isso vai depender de muitas coisas.
Primeiro, sua mãe precisa se recuperar completamente. Depois, nós dois precisamos conversar muito sobre o que aconteceu e como podemos fazer as coisas diferentes daqui para frente. Mas você ainda ama ela? A pergunta direta da filha o pegou desprevenido. Roberto percebeu que, mesmo com todos os erros que havia cometido, mesmo com todo o tempo que havia desperdiçado, sendo um marido negligente, seus sentimentos por Márcia nunca haviam realmente desaparecido. Eles haviam sido enterrados sob camadas de rotina, estresse e autocentrismo, mas ainda estavam lá. Sim, filha, eu ainda amo sua mãe, e me arrependo muito de não ter mostrado isso a ela quando era importante. Uma semana depois, quando Márcia já estava se recuperando melhor, Roberto decidiu que era hora de ter uma conversa honesta sobre o futuro deles. Ele pediu para Isabela passar a tarde na casa da avó paterna para que eles pudessem conversar sem interrupções. Márcia, precisamos falar sobre nós, começou ele sentando-se ao lado da cama. Eu sei, e entendo se você quiser o divórcio depois de tudo isso, ela disse, evitando olhar diretamente para ele. Não é isso que eu quero falar. Quero falar sobre como recomeçar. Márcia o olhou com surpresa. Roberto, olhe para mim. Veja no que me tornei. Mesmo depois que todas essas cirurgias reparadoras terminarem, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Você está certa. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E eu também não, porque a pessoa que eu era antes era um idiota insensível que não soube valorizar a mulher maravilhosa que tinha ao lado. Ele se levantou e foi até a gaveta da cômoda, de onde tirou uma pequena caixa que Márcia reconheceu imediatamente. Você guardou? Ela perguntou, vendo o anel de noivado que havia deixado em casa antes de partir. Nunca consegui me livrar dele. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando me sentia abandonado, algo dentro de mim sabia que você ainda era minha esposa. Roberto se ajoelhou ao lado da cama, algo que não fazia há anos. Márcia Santos Silva, você aceita se casar comigo novamente? Desta vez com um homem que promete olhar para você todos os dias como se fosse a primeira vez. Um homem que vai valorizar cada riso seu, cada palavra sua, cada momento ao seu lado. As lágrimas escorreram por baixo das bandagens de Márcia. Roberto, você tem certeza? Eu vou precisar de meses de tratamento. Não sei como vou ficar depois de tudo isso. E além disso, eu gastei toda a herança da minha mãe nessa loucura. O dinheiro é o que menos importa. Quanto ao resto, vamos descobrir juntos. Se você me der uma segunda chance, eu prometo que vou passar o resto da minha vida compensando os anos em que fui um marido terrível. Márcia estendeu a mão e Roberto colocou o anel de volta em seu dedo. Era um novo começo para os dois. Mas temos que estabelecer algumas regras, disse Márcia. Quero que façamos terapia de casal. Quero que conversemos sobre nossos problemas ao invés de deixar tudo se acumular. E quero que você entenda que a mulher que você está reconquistando não é a mesma de antes. Eu aceito todas as suas condições e quero acrescentar uma. Quero que você me ajude a ser um pai melhor para Isabela. Ela mostrou uma maturidade incrível durante todo esse período, mas ainda é uma criança que precisa dos pais presentes. Quando Isabela voltou para casa naquela noite e viu os pais conversando e rindo juntos pela primeira vez em anos, soube que sua família estava finalmente se curando. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Márcia passou por 4 cirurgias reparadoras, cada uma seguida de semanas de recuperação dolorosa. Roberto aprendeu a ser paciente de uma forma que nunca havia sido antes, cuidando das necessidades dela, sem reclamações ou pressa. Ele vendeu seu carro importado para pagar os tratamentos médicos e contratou os melhores especialistas disponíveis. Mais importante que isso, ele vendeu também sua moto esportiva, que sempre havia sido motivo de discussão no casamento, e usou o dinheiro para reformar a casa, tornando-a mais acessível durante a recuperação de Márcia. A terapia de casal revelou camadas de ressentimentos e mal-entendidos que haviam se acumulado ao longo dos anos. Roberto descobriu que Márcia havia se sentido negligenciada desde o nascimento de Isabela, quando ele começou a trabalhar mais horas para sustentar a família, mas acabou se distanciando emocionalmente. Eu achei que estava sendo um bom provedor, ele confessou durante uma das sessões.
mas esqueci de ser um bom companheiro. E eu achei que tinha que competir pela sua atenção, Márcia admitiu. Que tinha que ser perfeita para merecer seu amor. A terapeuta os ajudou a entender que ambos haviam criado dinâmicas destrutivas baseadas em expectativas irreais e comunicação deficiente. Isabela também participou de algumas sessões familiares, onde pôde expressar como se sentia em relação aos conflitos dos pais e ao peso que havia carregado tentando manter a família unida. Eu tinha medo que vocês se separassem e que eu tivesse que escolher com quem ficar, confessou a menina. Por isso, tentei sempre ser a filha perfeita, para que vocês não tivessem mais motivos para brigar. Roberto e Márcia perceberam que sua filha havia desenvolvido um senso de responsabilidade inadequado para sua idade, sempre tentando mediar os conflitos familiares. Filha, os problemas entre adultos não são responsabilidade das crianças, Márcia explicou. Você nunca deveria ter se sentido obrigada a cuidar de nós. Durante esse período, Roberto também mudou sua postura no trabalho. Ele começou a recusar horas extras desnecessárias e a priorizar o tempo em família. Seus colegas notaram a mudança e alguns até comentaram que ele parecia mais feliz e relaxado. Silva, o que aconteceu com você? Perguntou seu chefe um dia. Você está diferente. Aprendi a valorizar o que realmente importa. Roberto respondeu simplesmente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A recuperação de Márcia foi gradual, mas constante. A cada cirurgia, sua aparência melhorava um pouco mais. Mas o mais importante era como sua autoestima estava se reconstruindo através do apoio genuíno da família. Roberto fez questão de documentar cada pequeno progresso, tirando fotos que mostravam não apenas a melhora física, mas principalmente os sorrisos que voltavam a aparecer no rosto de Márcia. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou quando o viu organizando as fotos em um álbum. Porque quero que você veja como é bonita em cada etapa dessa jornada. Quero que você entenda que sua beleza nunca esteve apenas na sua aparência física. Márcia descobriu que durante o período em que esteve escondida, Roberto havia procurado por ela desesperadamente. Ele havia ido à polícia, contratado um investigador particular e até mesmo oferecido recompensa por informações sobre seu paradeiro. Você realmente me procurou? Perguntou, surpresa com essa revelação. Todos os dias. Eu achei que você havia me deixado porque não me amava mais. Nunca imaginei que foi por causa de algo que eu fiz você sentir sobre si mesma. Roberto mostrou a ela todas as tentativas que havia feito para encontrá-la. Anúncios em jornais, posts em redes sociais, conversas com todos os conhecidos mútuos. Ele havia até mesmo ido aos lugares onde costumavam namorar, na esperança de encontrá-la. Durante uma das conversas, Márcia revelou que havia acompanhado algumas dessas tentativas de longe. Eu vi quando você foi ao nosso restaurante favorito. Fiquei observando da calçada do outro lado da rua. Você parecia tão perdido, tão triste. Quase voltei naquele dia. Por que não voltou? Porque eu estava com medo. Medo de que você se horrorizasse ao me ver assim. Medo de que confirmasse todos os meus piores pensamentos sobre mim mesma. Roberto entendeu que o problema não estava apenas nos comentários insensíveis que havia feito ao longo dos anos, mas também na insegurança profunda que Márcia carregava desde muito antes de se conhecerem. Conte-me sobre sua infância, pediu ele, durante uma de suas longas conversas. Márcia revelou que havia crescido em uma família onde a aparência física era constantemente criticada. Sua mãe, embora amorosa, sempre fazia comentários sobre peso, cabelo, roupas, criando uma base de insegurança que Roberto, sem saber, havia alimentado. Minha mãe sempre dizia que uma mulher precisava se esforçar para manter o marido interessado, contou Márcia. Quando você começou a me dar menos atenção, eu automaticamente assumi que era porque eu não estava me esforçando o suficiente. Roberto compreendeu que havia inocentemente reproduzido padrões tóxicos que vinham de gerações anteriores. Decidiu que era hora de quebrar esse ciclo, especialmente por causa de Isabela.
Queremos que nossa filha cresça sabendo que seu valor não depende da aprovação de ninguém, disse ele. Que ela seja confiante e segura de si, independentemente do que outros pensem sobre sua aparência. Eles começaram a ter conversas abertas com Isabela sobre autoestima, relacionamentos saudáveis e a importância de se valorizar. A menina, que havia amadurecido muito durante a crise familiar, absorvia essas lições com a sabedoria de quem já havia visto as consequências de relacionamentos baseados em expectativas superficiais. 6 meses após a primeira cirurgia reparadora, Márcia finalmente estava pronta para remover as bandagens definitivamente. A família inteira estava nervosa com o resultado. E se eu não gostar do que vejo? Ela perguntou ao médico. Senhora Silva, posso garantir que fizemos o melhor trabalho possível. Mas lembre-se, o mais importante não é como você vai parecer, mas como você vai se sentir consigo mesma. Quando as bandagens foram removidas, Márcia se viu no espelho pela primeira vez em meses. Seu rosto estava diferente do original, mas as cicatrizes eram mínimas e discretas. Mais importante que isso, ela viu em seus próprios olhos uma força que não estava lá antes. Você está linda, Roberto disse, beijando delicadamente sua testa. Mamãe, você parece forte, Isabela observou, surpreendendo a todos com a escolha da palavra. E Márcia realmente se sentia forte. Havia passado por uma jornada de autodescoberta que ia muito além da aparência física. Havia aprendido a se valorizar, a comunicar suas necessidades e a não aceitar tratamento inadequado. Roberto também havia mudado profundamente. Ele aprendeu a expressar amor através de ações pequenas e constantes. Preparar o café da manhã favorito de Márcia, ouvir realmente quando ela falava, lembrar de datas importantes e, principalmente, elogiá-la por qualidades que iam além da aparência. Eu amo como você cuida da Isabela com tanta paciência, dizia ele. Amo como você sempre encontra o lado positivo das situações difíceis. Amo como você faz a casa se sentir como um lar verdadeiro. A família começou a criar novas tradições juntos. Eles instituíram uma noite semanal de jogos, onde conversavam abertamente sobre seus dias, preocupações e alegrias. Roberto aprendeu a cozinhar alguns pratos especiais de Márcia para surpreendê-la. Márcia voltou a praticar jardinagem, uma paixão que havia abandonado, e Roberto a ajudava nos fins de semana. Isabela florescia vendo os pais genuinamente felizes juntos. Suas notas na escola melhoraram. Ela voltou a participar de atividades extracurriculares e, mais importante, voltou a agir como uma criança normal, sem o peso de ser a mediadora familiar. Um ano após a descoberta no quarto de hóspedes, a família decidiu fazer uma viagem especial para comemorar a renovação do relacionamento. Eles escolheram uma pousada em Campos do Jordão, um lugar que tinha significado especial porque foi onde passaram a lua de mel. Lembra quando viemos aqui pela primeira vez? Roberto perguntou enquanto caminhavam pelo mesmo parque onde haviam tirado fotos 12 anos antes. Lembro que você disse que queria crescer velho comigo. Márcia sorriu. Na época, achei que seria fácil. E agora? Agora sei que vai ser difícil às vezes, mas também sei que vale a pena lutar por isso. Eles renovaram os votos em uma cerimônia íntima na própria pousada, com apenas Isabela como testemunha. A menina havia escrito um pequeno discurso para a ocasião. Vocês me ensinaram que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é persistente. Que famílias podem se quebrar, mas também podem se curar. E que às vezes as pessoas precisam se perder para se encontrarem de novo. Após a viagem, Roberto e Márcia decidiram que queriam ajudar outras famílias que estivessem passando por situações similares. Eles se voluntariaram em um centro comunitário local, oferecendo aconselhamento para casais em crise. Nossa experiência não pode ter sido em vão, Márcia disse. Se pudermos ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros, todo esse sofrimento terá tido um propósito. Roberto descobriu que tinha talento para ouvir e aconselhar outros homens que, como ele, haviam se perdido na rotina e negligenciado suas famílias. Márcia ajudava mulheres que lutavam com questões de autoestima e relacionamentos tóxicos. Isabela, inspirada pelo trabalho dos pais, decidiu que queria estudar psicologia quando crescesse.
Ela havia visto em primeira mão como o diálogo e a compreensão podiam transformar situações aparentemente sem solução. Quero ajudar famílias como a nossa, ela disse aos pais. Quero ajudar crianças que estão passando pelo que eu passei. 2 anos após a crise, a família Silva havia se tornado um exemplo em sua comunidade. Eles falavam abertamente sobre suas dificuldades e como as superaram, inspirando outros a buscarem ajuda quando necessário. Roberto havia sido promovido no trabalho, não por trabalhar mais horas, mas por sua nova habilidade de liderança e comunicação que desenvolveu através da terapia. Seus colegas o procuravam frequentemente para conselhos sobre vida pessoal. Márcia havia voltado a estudar, fazendo um curso de terapia familiar. Ela descobriu que sua experiência pessoal, combinada com conhecimento técnico, a tornava uma conselheira muito eficaz. Eu nunca imaginei que algo tão terrível pudesse levar a algo tão positivo. Ela refletiu durante uma de suas aulas. A relação entre Roberto e Márcia não era perfeita. Eles ainda tinham desacordos e momentos difíceis, mas agora sabiam como lidar com esses desafios de forma construtiva. Eles estabeleceram regras claras de comunicação e se comprometeram a nunca deixar problemas se acumularem novamente. O segredo não é não ter problemas, Roberto explicava para os casais que aconselhavam. O segredo é aprender a resolver os problemas juntos. Isabela, agora com 14 anos, havia se tornado uma adolescente confiante e equilibrada. Ela mantinha um relacionamento próximo com ambos os pais e se sentia segura para compartilhar suas preocupações e alegrias. Taipe, obrigada, ela disse um dia de forma inesperada. Obrigada por quê, filha? Por ter deixado o orgulho de lado e ter lutado pela nossa família. Por ter mostrado que os adultos também podem aprender e crescer. A família também havia desenvolvido uma tradição especial. Todo mês, eles visitavam o quarto de hóspedes onde tudo havia começado. Não como um lembrete doloroso, mas como uma celebração de superação. Este quarto representa o ponto mais baixo da nossa família, Roberto dizia, mas também representa o início da nossa cura. Eles transformaram o espaço em um escritório onde Márcia estudava e onde a família se reunia para conversas importantes. As paredes foram pintadas de amarelo claro, uma cor que representava esperança e renovação. 3 anos após aquele dia traumático, Roberto escrevia em seu diário, um hábito que desenvolveu na terapia. Hoje faz exatamente 3 anos desde que descobri Márcia, escondida no quarto de hóspedes. Parece uma vida inteira. A mulher com quem sou casado hoje é diferente daquela que encontrei ferida e assustada. Ela é mais forte, mais confiante, mais determinada. E eu sou um homem completamente diferente também. Aprendi que amar alguém significa ver além da superfície, significa apoiar nos momentos difíceis, significa crescer junto ao invés de crescer separado. Nossa família passou por um teste terrível, mas saímos dele mais unidos do que nunca. Márcia, por sua vez, mantinha um blog onde compartilhava sua jornada de recuperação e autodescoberta. Seus posts ajudavam mulheres ao redor do país que passavam por situações similares. A cirurgia plástica não foi o que me transformou, ela escreveu em um de seus posts mais populares. O que me transformou foi aprender a me amar independentemente da aprovação dos outros. Foi descobrir minha própria força. Foi entender que merecemos relacionamentos baseados no respeito mútuo, não na conformidade com padrões impossíveis. O blog de Márcia ganhou tanto reconhecimento que ela foi convidada para dar palestras em eventos sobre saúde mental e relacionamentos familiares. Sua história inspirava pessoas a buscarem ajuda antes que chegassem ao ponto de desespero que ela havia vivenciado. Roberto a acompanhava nessas palestras, contando sua perspectiva da situação e como homens podem desenvolver mais sensibilidade emocional e habilidades de comunicação. Minha esposa quase se perdeu por causa da minha negligência emocional, ele dizia para as audiências. Não deixem que o orgulho e a falta de comunicação destruam suas famílias como quase destruíram a minha. Isabela, agora no ensino médio,
havia se tornado uma jovem líder em sua escola. Ela organizava grupos de apoio para adolescentes cujos pais estavam passando por divórcio ou problemas conjugais, aplicando as lições que havia aprendido em sua própria experiência familiar. Em uma apresentação escolar, ela disse: "Minha família me ensinou que não existe família perfeita, mas existem famílias dispostas a lutar pela felicidade uns dos outros. Às vezes, precisamos passar pela escuridão para valorizar a luz." 5 anos após a crise, Roberto surpreendeu Márcia com uma segunda lua de mel. Desta vez para um destino que ela sempre havia sonhado visitar: as praias de Porto de Galinhas, em Pernambuco. "Por que agora?" ela perguntou, curiosa sobre o timing. "Porque agora somos as pessoas que deveríamos ter sido desde o início, e quero celebrar isso com você." Durante a viagem, eles fizeram planos para o futuro. Roberto estava considerando largar o emprego corporativo para abrir um consultório de aconselhamento familiar junto com Márcia, que havia se formado em terapia familiar. "Seria um risco financeiro", ponderou ele. "Mas seria algo que realmente importa", Márcia respondeu. "E nós já passamos por riscos muito maiores." Isabela, agora com 17 anos, apoiava totalmente a decisão dos pais. "Vocês já ajudaram tanta gente de forma voluntária. Imaginem o impacto que poderiam ter fazendo isso profissionalmente." A transformação da família Silva não passou despercebida em sua comunidade. Vizinhos, amigos e conhecidos frequentemente os procuravam para conselhos sobre relacionamentos e problemas familiares. "Vocês se tornaram um exemplo para todos nós", disse Dona Carmen, a vizinha mais próxima. "Provaram que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido." O centro comunitário onde trabalhavam voluntariamente ofereceu a eles um espaço permanente para realizar workshops sobre comunicação familiar e superação de crises conjugais. Os workshops sempre lotavam, com listas de espera de vários meses. "Vocês tocaram em algo que muitas famílias precisam, mas têm medo de buscar", disse a coordenadora do centro. Roberto e Márcia também começaram a escrever um livro juntos, documentando sua jornada e oferecendo orientações práticas para casais em crise. O livro seria baseado não apenas em sua experiência pessoal, mas também nos casos que haviam acompanhado ao longo dos anos. "Queremos que nossa história sirva de esperança", Márcia explicou para a editora interessada em publicar o livro. "Que as pessoas entendam que mesmo nas situações mais desesperadoras, existe possibilidade de recomeço." O título do livro seria "Do Quarto Escondido ao Recomeço, uma jornada de cura familiar." A capa apresentaria uma porta entreaberta, deixando entrar a luz, simbolizando a revelação que havia mudado suas vidas. Isabela escreveria o prefácio do livro, contando a perspectiva de uma filha que presenciou a quase destruição e a posterior reconstrução de sua família. "Vocês querem mesmo que eu conte como foi difícil para mim?" perguntou ela. "Queremos que você conte toda a verdade", Roberto respondeu. "As partes difíceis tornam as partes boas ainda mais significativas." Durante uma das últimas sessões de terapia familiar, eles mantinham sessões regulares mesmo anos depois, a terapeuta fez uma observação importante. "Vocês transformaram trauma em propósito. Isso é uma das formas mais poderosas de cura que existe." Roberto refletiu sobre essa observação. Era verdade que a experiência terrível havia se tornado o fundamento de uma nova vida com mais significado e conexão. "Às vezes me pergunto se, de uma forma estranha, foi necessário chegarmos ao fundo do poço para aprendermos a valorizar o que tínhamos", disse ele. "Não romantizemos o sofrimento", Márcia respondeu sabiamente. "Mas podemos transformá-lo em algo útil." A família havia desenvolvido uma perspectiva equilibrada sobre sua jornada. Eles não glorificavam a dor que haviam passado, mas reconheciam como ela havia sido catalisadora para mudanças positivas. No 6º aniversário da descoberta no quarto de hóspedes, a família organizou uma pequena celebração. Não uma celebração da crise, mas uma celebração da superação. "Hoje faz 6 anos que nossa família real começou", Roberto disse, erguendo um brinde com suco de uva. Isabela ainda não tinha idade para álcool.
Há segundas chances e terceiras chances e quantas chances forem necessárias, Márcia complementou. E a coragem de mudar quando precisamos, Isabela finalizou. Eles olharam ao redor da casa que havia sido cenário de tanta dor e agora era um verdadeiro lar. Cada cômodo contava uma história de reconstrução e crescimento. O quarto de hóspedes, agora escritório, tinha uma placa pequena na porta que dizia Sala da Renovação. Era lá que Márcia estudava, onde Roberto planejava seus workshops e onde a família se reunia para conversas importantes. Nunca imaginei que aquele momento terrível seria o início de algo tão bonito, Márcia refletiu. Nem eu, Roberto admitiu. Mas estou grato que tivemos a coragem de enfrentar a verdade ao invés de fugir dela. Isabela, agora prestes a entrar na faculdade de psicologia, olhava para os pais com orgulho. Ela havia visto o que muitos adolescentes nunca veem. A prova de que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é resiliente. Vocês me deram o melhor presente que pais podem dar a um filho, ela disse. Qual presente? Perguntaram em uníssono. Vocês me mostraram que vale a pena lutar pelas pessoas que amamos. Que os erros não são permanentes se estivermos dispostos a mudá-los. E que uma família pode se curar se todos estiverem comprometidos com a cura. Enquanto o sol se punha através da janela do que um dia foi um quarto de segredos e dor, a família Silva se abraçou, sabendo que haviam conquistado algo raro e precioso, uma segunda chance real de serem felizes juntos. Márcia olhou para o espelho da sala, vendo não apenas seu reflexo, mas o reflexo de uma mulher que havia aprendido a se amar. Roberto viu não apenas um marido que havia quase perdido sua família, mas um homem que havia aprendido o verdadeiro significado de companheirismo. E Isabela viu não apenas pais imperfeitos, mas pessoas corajosas que haviam escolhido crescer ao invés de desistir. Sabem o que mais me orgulha em nossa história? Márcia disse, quebrando o silêncio contemplativo. O quê? Perguntaram pai e filha. Que nós não apenas sobrevivemos, nós prosperamos e agora estamos ajudando outras famílias a prosperar também. Roberto assentiu, pensando em todas as famílias que haviam tocado ao longo dos anos, através de seu trabalho voluntário e workshops. Nossa dor se tornou o alicerce da cura de outras pessoas. E vocês me ensinaram que não existe situação sem solução se houver amor verdadeiro e disposição para mudar, Isabela acrescentou. A história da família Silva se espalhara pela comunidade e além, tornando-se um testemunho de que mesmo as crises mais profundas podem ser superadas quando enfrentadas com honestidade, coragem e compromisso mútuo. Eles haviam aprendido que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de escolher o bem-estar da família acima do orgulho pessoal. Que a comunicação é uma habilidade que deve ser cultivada constantemente e que a verdadeira beleza de uma pessoa está em sua capacidade de amar e ser amada, independentemente da aparência física. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, Roberto e Márcia ficaram conversando na sala, como faziam todas as noites antes de dormir. Você tem algum arrependimento? Roberto perguntou. Tenho, Márcia respondeu honestamente. Me arrependo de não ter conversado com você sobre minhas inseguranças antes de chegar ao ponto de desespero. Me arrependo de ter tomado uma decisão tão drástica sozinha. E eu me arrependo de ter sido tão cego para suas necessidades, de ter priorizado coisas superficiais sobre o que realmente importava. Mas sabe de uma coisa? Márcia sorriu. Nossos arrependimentos nos tornaram pessoas melhores, e pessoas melhores fazem relacionamentos melhores. Roberto concordou, beijando a testa da esposa com a ternura que havia redescoberto e prometido nunca mais perder. Amanhã começa mais um dia da nossa nova vida, ele disse. E eu não vejo a hora, Márcia respondeu, sabendo que, independentemente dos desafios que o futuro trouxesse, eles agora tinham as ferramentas para enfrentá-los juntos. A última coisa que fizeram antes de ir dormir foi passar pelo escritório que um dia havia sido um quarto de dor e segredos. Agora as paredes amarelas refletiam a luz da lua, e a mesa estava coberta de planos para workshops futuros, rascunhos do livro que estavam escrevendo e cartas de agradecimento de famílias que haviam ajudado.
De um quarto de desespero para um quarto de esperança, murmurou Márcia. Nossa história favorita para contar, Roberto completou. E assim, a família que um dia quase se despedaçou completamente havia se tornado um farol de esperança para outras famílias em crise. Eles descobriram que, às vezes, precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade, e que o amor verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a presença de comprometimento em resolvê-los juntos. A casa ficou em silêncio, mas era um silêncio pacífico, cheio de promessas para o amanhã e gratidão pelo caminho percorrido. Do lado de fora, as estrelas brilhavam como pequenos lembretes de que, mesmo na escuridão mais profunda, sempre existe luz para aqueles que não desistem de procurá-la. Fim da história. E aí, o que você achou dessa jornada emocionante da família Silva? Você acredita que Roberto e Márcia tomaram as decisões certas? Já passou por alguma situação similar ou conhece alguém que enfrentou desafios parecidos? Compartilhe sua opinião nos comentários e nos conte de onde você está nos acompanhando. Sua história pode inspirar outras pessoas. Não esqueça de deixar seu like se a história tocou seu coração e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias que vão emocionar você. Muito obrigado pela sua companhia.